Olha, Renan, já que você falou que você não quer entrar nesse jogo, a gente precisa falar sobre um tema muito difícil e polêmico, que é governabilidade. Eu tenho visto você bradar dizendo que vai fazer uma reforma administrativa ampla, uma reforma política, quer mexer nas estruturas do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vai fazer isso no nosso presidencialismo de coalizão? Se você vencer as eleições, quais ferramentas, quais mecanismos você teria para convencer o Centrão, que é fisiológico, que sabe que vota através da troca de cargos, emendas parlamentares? Quais são as ferramentas, eu diria até as ferramentas mágicas, que você vai usar para tentar desfazer esse cenário desse presidencialismo de coalizão que nós vivemos hoje? Eu fico muito feliz em receber essa pergunta, e eu digo por quê. Porque raramente eu vejo essas perguntas, não aqui no Direto ao Ponto, vocês costumam fazer perguntas sérias, mas na imprensa em geral, aos outros pré-candidatos à presidência, porque como eles não têm muito a apresentar, ninguém pergunta como você vai fazer, que ninguém nem sabe o que eles vão fazer. E comigo, como eu trago propostas ambiciosas, vem essa pergunta do como. Como, Renan, você vai fazer? Imagina a seguinte coisa, um cara como eu, que está com um partido que no período da eleição não vai ter nem completado um ano, venci a eleição. Se eu conseguir vencer essa eleição, eu vou ter cativado a população brasileira numa agenda muito clara, reformista e com propostas claras. Não é sobre a minha personalidade, até porque não é a personalidade mais incrível do mundo, né? Mas é sobre os projetos que eu coloquei à frente. Né? O projeto de desfavelização, o projeto de enfrentamento ao crime organizado, direito penal do inimigo, uma reforma fiscal, uma agenda de competitividade e essa reforma administrativa que muda o sistema de incentivos para o Estado brasileiro, especialmente na forma de você compor os municípios e como os prefeitos vão atuar, aí sim, para que você tenha o fundo partidário eleitoral ou o prefeito não cumprindo a meta se tornando inelegível. Tal da lei de responsabilidade gerencial. Esse homem é bom demais, sabe exatamente. Eu estudei os tais livros amarelos, por isso que eu te pergunto, porque são ideias, eu diria até de certa forma radicais, são até boas ideias, mas eu vejo uma dificuldade de concretizá-la, é por então, isso que eu refaço a pergunta. Não, a primeira resposta para isso é, vencendo a eleição com uma agenda reformista, todo mundo, inclusive os caras do Centrão, saberão qual é a agenda do presidente da República. Eu não vou tergiversar, eu não vou ser eleito com o rabo preso, eu não tenho rabo preso com nada. Basicamente não tenho nenhum escândalo de corrupção, não tenho filho corrupto. E minha agenda vai estar posta clara e simples para resolver um nó político no Brasil. Um nó que envolve o STF e um nó que envolve o Congresso Nacional. Na nossa reforma fiscal, eu vou ser bem claro, todos os investimentos nos municípios, que é a base do trabalho dos deputados federais, estarão condicionados aos desempenhos dos prefeitos dos municípios. Ou seja, o deputado só vai poder mandar a emenda para a base, que é basicamente a vida política do deputado, caso os prefeitos dele estejam atuando dentro da nossa lógica de uma reforma administrativa. Ou seja, se o prefeito está entregando saúde, segurança e educação à cidade, ele recebe a emenda do deputado. Senão, o deputado não manda. E se ele estiver funcionando muito bem, o deputado pode mandar até mais emenda. Por quê? Porque eu quero incentivar o bom deputado a poder mandar emenda para a base dele, mas desde que o prefeito dele esteja funcionando. Do jeito que está hoje, isso não funciona. Então não é alterar a lógica de modo a negar a política, porque eu não estou aqui para negar a política. Isso na caneta ou uma discussão com o Congresso? Porque primeiro o Congresso precisa concordar com o senhor. Mas hoje o Congresso é um buraco sem fundo. Todo o dinheiro que joga lá não é suficiente. Sim, mas vai ter que discutir isso com o Congresso e também punir o Congresso via STF de maneira absolutamente republicana se eles estiverem usando emenda só para roubar. Hoje o ministro Flávio Dino, alguém que eu tenho as mais profundas discordâncias do ponto de vista ideológico, está indo para cima do Congresso Nacional por conta de desvio de dinheiro de emenda. Pois bem, a Polícia Federal, assim como tem que ir para cima do escândalo do Master e do escândalo do INSS, também tem que ir para cima dos políticos que estão desviando emenda. O escândalo do orçamento secreto, no fundo, é um escândalo que envolve bilhões todos os anos no orçamento nacional. As emendas hoje estão ultrapassando a casa dos 50, 60 bilhões todos os anos e boa parte delas, sejamos sinceros, é usada para desvio de dinheiro, para fazer caixa 2, para a campanha deles. Então, assim, nós queremos fazer as coisas na boa intenção, com um projeto, no amor, mas se precisar também ter fiscalização muito dura, e tem que ter, eles vão sentir o peso da lei. Do jeito que está hoje, um deputado federal não se responsabiliza pelos seus atos, desvia emenda como quer e coloca uma faca no pescoço da presidência da República. Isso tem que ser reorganizado. E essa será uma presidência da República que vai reorganizar esse jogo. A emenda vai ter que ser determinada apenas mediante desempenho dos prefeitos, até porque um prefeito que não entrega melhorar de vida para as pessoas não pode ficar recebendo dinheiro a dar com pau, para falar um termo bem popular. Eu estou indo para o Maranhão amanhã e no Maranhão o jogo é esse. Os caras recebem emenda de imposto extraído daqui de São Paulo, do Rio, de Minas e não fazem nada com esse dinheiro. E no fim do dia nem ligam. Então isso vai precisar ser dimensionado. E vai ser uma presidência da República focada nisso. Eu vou compor com os partidos. Eu não tenho problema nenhum em chamar o Kassab e falar, me dá o Caiado para ser ministro do meu governo. Não teria problema nenhum em chamar o Zema para vir trabalhar comigo no meu governo. Não teria problema nenhum. Os partidos têm bons nomes que poderão compor um governo. Topo fazer coalizão, topo debater, topo discutir. Mas o programa está ali.
a um programa de metas muito claro e vamos andar com ele. E eu vou fazer todos os sacrifícios, inclusive destruir popularidade, se for o caso, até porque popularidade não serve para nada. Se você está bem aprovado enquanto presidente, o que você faz com aquilo? Guarda no banco a aprovação? Não, você gasta. Eu vou gastar minha aprovação toda para fazer esse pacote de reformas. André, por favor. O senhor não concorda que sem uma base esse trabalho não vai ser mais difícil? E também o quanto você vai ter que... Você falou que aceita coalizão, né? Aceita entregar cargos, mas talvez até pela questão que você colocou sobre a ideologia do partido do senhor, isso não vai acabar descaracterizando o seu governo? Não, como eu disse, seria em cima de um programa. Eu acho que as pessoas gostariam de compartilhar o sucesso de um programa. Um político que seja do centrão, ele gostaria muito de ver a cidade dele e, inclusive, obter o lucro político no sentido mais republicano do termo, de ver a cidade dele sem crime organizado, participar conosco das operações que destroem o crime organizado na cidade dele. A popularidade dele vai aumentar. O Castro aumentou a popularidade dele com as operações que ele fez no Rio de Janeiro. Mesma coisa com uma operação de desfavelização, que entregue moradia para as pessoas. Esses políticos do centrão vão querer participar disso. Se ele fizer isso conosco de maneira republicana, ou seja, sem nenhum tipo de interferência monetária ou financeira dentro do nosso programa, que permite esse lucro político. Estou falando lucro político aqui no sentido mais bonito do termo. Vai ser muito bom. E ele vai poder ser agregado de maneira republicana ao nosso governo, como qualquer governo de coalizão no mundo faz. Eu não estou inventando a roda. Eu só estou propondo fazer as coisas como os países sérios o fazem. Né? Naturalmente a gente fala, o Brasil não é um país sério porque nós temos políticos muito corruptos. E aí vem as alterações na legislação brasileira no sentido de lei e ordem muito clara, de volta da prisão em segunda instância, de separar o STF apenas como tribunal constitucional e não como um tribunal que vira uma última instância para político, para eles entenderem também que se eles andarem fora da linha, a casa cai. Vai ser isso, convidar para fazer a coisa certa ao lado e ter o lucro político ao lado, mas se comportar errado, a casa vai ter que cair. Cássio? Pegar um gancho, Renan, você falou sobre o Supremo Tribunal Federal, ele foi perguntado sobre governabilidade. Talvez eu esteja até saudosista hoje. Até um tempo atrás o Supremo não participava dessa conversa. Hoje a gente tem que colocar o Supremo nesse tipo de pergunta. E se você, eventualmente eleito presidente, você vai indicar minimamente 3 ministros. Então eu gostaria que você falasse desta relação do Supremo, como você vê a relação do Executivo com o Supremo e quais seriam, óbvio que é cedo, mas qual é o perfil desejado para as eventuais indicações de ministros? Começar pelo final, tá? Perfil essencialmente técnico e um perfil constitucionalista, um perfil defensor de um padrão, vamos dizer, legalista, estrito dentro do texto legal da Constituição e não inovador. Não adeptos do tal do neoconstitucionalismo, como é o Barroso, e como vários ministros se aproveitaram para poder fazer negócios dizendo que era neoconstitucionalismo. Então, ministros que defendem o seguinte, é o que está na Constituição e apenas o que está na Constituição e não vou ficar fazendo grandes inovações por aqui, como a gente assiste. Inovações que sempre terminam, por exemplo, na redução das liberdades dos brasileiros ou interferência nos negócios, em nome de ONGs internacionais. Infelizmente, preciso colocar isso aqui. Paralelamente, a gente sabe que o STF se tornou um poder por si só. E aí a gente tem que ter uma série de medidas que recoloquem o STF dentro da caixa. E eu volto a colocar o ponto que eu trouxe na pergunta do nosso amigo aqui. O que acontece? Eu serei eleito dentro de uma agenda que responde à crise. A agenda de resposta à crise, caso o eleitor fale, é o Renan, é uma agenda, portanto, de recolocar o STF dentro de, vamos dizer, do seu papel institucional clássico. Então, você não vai poder mais viver de 83% de decisões monocráticas como temos no STF hoje. Nós temos que ter limite para as decisões monocráticas. Mesma coisa para aquele período bizarro em que um ministro pede vistas e fica segurando um processo. Ministros têm que ser proibidos de terem escritórios ligados a familiares e amigos atuando junto com eles. Nós temos que ter uma corte pequena e específica, feita por sorteio de desembargadores ou o critério que seja decidido, para cuidar dos casos que envolvam deputados e senadores, para que eles não fiquem à mercê do STF. São medidas simples, fim das decisões monocráticas, eu tinha citado, mas são medidas simples e diretas que recolocam o STF no papel constitucional. E uma delas, inclusive, é o filtro de entrada, que faz com que no Brasil a gente tenha cerca de 8.000 ações que vão parar no STF, enquanto que nos Estados Unidos são apenas 50. Se a gente faz esse filtro de entrada, a matéria é apenas constitucional, aí sim a gente começa a recolocar ele no lugar dele. Seria uma pauta central nossa, até porque nós temos um país em que o poder executivo não existe. O orçamento é executado pelo legislativo e as grandes pautas nacionais são decididas pelo judiciário. Eu serei um presidente que vai cumprir este papel. Terei sido eleito para isso. Então, eu só gostaria de lembrar, hoje eu tenho um partido que tem 5 meses de idade. Se eu for eleito à presidência, eu não terei mais apenas um partido pequeno. Eu vou para lá com pelo menos 100 deputados e mesmo os deputados do centrão e da direita que ganharem vão ser pautados os meus argumentos. Então, será um jogo diferente. O senhor faz uma fala também sobre o Supremo, para já colar o assunto,
a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O senhor defende um formato ali de atuação do ministro Alexandre para combater o crime organizado. Seria essa ideia? De que forma que seria a atuação do ministro Alexandre, de alguma forma do Supremo, para conseguir combater o crime? O que é exatamente? Qual a receita que o ministro tem usado? Isso é uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes sobre o direito penal do inimigo. E qual é a provocação, né? Veja, quando a gente fala em direito penal do inimigo, que significa ter uma legislação especial que retira certos direitos de defesa de um faccionado, e um faccionado entendido aqui como praticamente um terrorista, uma pessoa que nega o Estado democrático de direito, que reiteradamente comete crimes que violam direitos humanos, como é um membro do PCC, é um membro do Comando Vermelho, se você vai ver entre os juristas, a comunidade jurídica brasileira, não, isso é um absurdo, isso é uma exceção. Aí beleza, eu ouço isso dos juristas, e já ouvi de ministro do STF. Só que quando o Alexandre de Moraes cria ele próprio um regime de exceção para bolsonaristas, e aí essas pessoas têm os direitos de defesa dela mitigados, ou seja, diminuídos, aí tá tudo bem, aí defesa da democracia. O que eu tô propondo é assim, e se eu aplicasse o método do Xandão, que é o direito penal do inimigo em parte, não é? Como estou fazendo uma analogia, aos faccionados. Se o tipo de julgamento daquelas pessoas que foram presas por conta do dia 8 fosse aplicado pelos presos do Comando Vermelho, eu gosto desse método. Eu deixei ainda mais grave, eu deixei ainda mais duro, ainda mais pesado. Então eu deixo isso como provocação para a comunidade jurídica brasileira, que ficou aplaudindo o Alexandre de Moraes, mas quando a gente fala em implementar medidas duras contra bandidos, aí são contra. Falou engraçado, né? Interessante. Não é no mínimo incoerente, né, por parte dessas pessoas. Então é uma provocação que eu faço bem clara e bem direta. E que faz sentido. André. Aproveitando que o senhor falou sobre segurança pública, o senhor citou o fato de enquadrar organizações criminosas como grupos terroristas, né? Tem essa discussão de os Estados Unidos talvez fazer isso, e existem algumas discussões no meio jurídico que isso poderia causar alguma interferência aqui. E também dentro do PL que foi discutido antifacção, tinha essa medida incluída, mas ela foi retirada. Você, como pré-candidato, se eleito, você vai defender que os grupos terroristas, as organizações criminosas sejam considerados grupos terroristas no Brasil? Olha, eu defendo, assim, se ele vai ser qualificado como terrorista ou não, isso é mais um enquadramento marqueteiro. Para mim, eles têm que ser enquadrados como o inimigo. E o que é o inimigo? São figuras que fazem parte de gangues ou organizações que negam o Estado Democrático de Direito do Brasil, que fazem ocupação territorial, que cometem recorrentes violações aos direitos humanos. Essas organizações, que se parecem muito com organizações terroristas, elas têm que ter esse reconhecimento especial por parte do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro tem que enfrentá-las de uma maneira diferente. Eu não posso chegar para o cara que é o ladrão de galinha e dar a ele o mesmo tipo de tratamento que eu vou dar para um membro que está com um fuzil do Comando Vermelho ocupando uma favela. Ou um prefeito na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, que faz basicamente um acordo com o Comando Vermelho e impede as pessoas de votarem em candidatos adversários, senão o Comando Vermelho bate na porta da casa dessa pessoa. O enquadramento jurídico para eles é diferente. Essas pessoas negam o Estado Democrático de Direito no Brasil. Se os Estados Unidos gostam ou não gostam disso, isso é problema dos Estados Unidos. Até porque esse interesse deles sobre isso é bem recente. E se os Estados Unidos quiserem ser parceiros da América Latina no enfrentamento ao crime organizado, dependendo da parceria, pode ser bem-vindo. Eu acho que o Brasil tem que retomar o próprio território, ou seja, retomar as pessoas que estão sob o comando do crime organizado e depois, reorganizando as próprias forças armadas e reorganizando as próprias contas públicas, se tornar uma força pacificadora da região. E, inclusive, impedir que os Estados Unidos façam isso. Quem tem que ser o grande líder político, quem tem que ser o macho alfa aqui da América do Sul, é o Brasil. E esse é um papel nosso. A gente está permitindo, inclusive, que os Estados Unidos façam isso, o que pra gente é humilhante. Ortúlio. Renan, vamos mudar um pouco de assunto e falar agora de viabilidade eleitoral. Veja, você tem se destacado muito entre os jovens, né? Essa subida sua se deve em muita medida às ideias e tudo mais, mas também ao seu sucesso com o público jovem. E a gente sabe que a política estratégica, ela vive de duas coisas, ideia e comunicação, né? Não basta ter ideia e não ter comunicação, e ter comunicação e não ter ideia, né? Estrategicamente você tem que ter esse binômio. Como é que você vai fazer para conversar com as pessoas mais velhas, conservadoras, religiosas, aquelas pessoas que, em certa medida, não se identificam com o perfil dos membros hoje do partido à missão? Pode até se identificar com as ideias, mas às vezes nem conhece as ideias e a forma de comunicação não os aproxima. E apostar que os jovens indiretamente vão cumprir esse papel pode não ser uma estratégia vencedora. Como que você avalia essa questão?
Quando eu decidi ser pré-candidato à presidência e conversei com o nosso time, eu falei muito com as pessoas, olha, a gente não dispõe de meios que permitam que a gente chegue nas pessoas de maneira clássica. Eu não tenho acesso à televisão como os candidatos grandes têm, eu não tenho o dinheiro para botar uma propaganda na televisão, para sair colocando outdoor por aí, eu não tenho nada. Eu sou um cara de classe média que vive num apartamento pequeno, que todo o dinheiro do trabalho que gero eu coloco no movimento e no próprio partido político, faço essas coisas ficarem de pé. Portanto, eu farei uma campanha com o que eu tenho à disposição e falando sempre a verdade. Estou falando isso não porque eu quero dar uma de Don Quixote, mostrar que eu sou apenas idealista. Eu estou falando que quando você não tem nada a perder. E eu vou fazer apenas o que eu acredito no processo. Naturalmente, isso ressoa entre os mais jovens. Agora, como você colocou, e eu concordo contigo, isso também representa os valores das pessoas mais velhas. Essas pessoas estão em bolhas cognitivas, bolhas de algoritmo nas redes sociais, diferentes das nossas. Também tem uma barreira de entrada que uma parte importante dessas pessoas acha que nós somos comunistas, porque nós somos de direita, mas não somos Bolsonaro. É natural. O problema é quando nossa mensagem chega. Eu sou o mais desconhecido dos pré-candidatos a presidente. A partir do momento que eu começar a chegar na casa das pessoas, como eu estou fazendo hoje agora aqui na Jovem Pan, quando eu vou nas rádios ao redor do Brasil, eu chego. E essas pessoas descobrem a mensagem e gostam. Então a resposta está em diminuir o desconhecimento, fazendo o que eu estou fazendo, que é rodando de carro Brasil. Se eu vou aguentar, aí é uma questão, assim, falam de burnout, esses cansaços, eu não posso me cansar, em tese eu sou jovem, mas eu vou trabalhar o máximo, eu vou rodar de carro, eu vou em rádios, eu vou na mídia tradicional, e eu ainda acredito muito no papel da imprensa tradicional, e com base nisso eu vou começar a chegar no coração dessas pessoas mais velhas falando algo que está dentro do sistema de valores deles. Então, isso é meio que inevitável. Eu sou a Carol, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.